Um interlúdio para os nossos queridos irmãos poderem assentar-se enquanto abrimos o livro do profeta Daniel, capítulo 9, seguindo nossa sequência. Como os irmãos já sabem, esse texto nós não projetamos, então é preciso abrir o texto. E se você observar que tem alguém perto de você com dificuldade de abrir, você ajude ou compartilhe a sua Bíblia. Daniel capítulo 9. Assim diz a palavra do Senhor. A oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O 3. Voltei o rosto Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. 7. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. 12. Ele confirmou a sua palavra e falou contra nós e contra os nossos juízes,
como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. 17. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que me tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. 23. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. E finalmente o 27. Ele fará firme aliança.
Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus Santo, eterno, majestoso, Senhor dos senhores e Rei dos reis, eis-nos aqui, Senhor, uma pequena porção do Teu povo, do povo que se chama pelo Teu nome, Senhor, que nas Escrituras é chamado de menina dos Teus olhos, povo de Tua propriedade exclusiva. Somos parte daquela nação chamada Nação Santa, que é de Tua propriedade exclusiva, de sacerdócio real. Somos chamados de noiva do Cordeiro. Foi por pessoas como nós que Cristo verteu seu sangue naquela cruz e que está à Tua destra intercedendo por nós. Cristo enviou o seu Espírito para que promovesse o convencimento do pecado, da justiça, do juízo, para que proporcionasse consolo, conforto, para que iluminasse mentes, para que pudessem compreender Tua palavra, para abrir corações, para receber da boa semente. Nós Te imploramos, Senhor, não permitas que esta oportunidade passe, que esses momentos aqui passem, sem que recebamos uma porção generosa do alimento das nossas almas. Fale conosco, Senhor, não por nossos merecimentos, não porque há em nós alguma dignidade, mas por conta do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu, que entregou-se naquela cruz, para que pudéssemos receber vida e vida em abundância. É no nome dele que nós oramos. Amém. Nós temos uma introdução ali, que desde o capítulo 7 eu venho repetindo algumas vezes, certo? E que pode ser projetado ali para nós. Pode ir projetando o começo. Quem não pôde anotar ainda, vai poder anotar. Nós sabemos que esses capítulos de Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12, estão cheios de um tipo de literatura, chamada literatura apocalíptica. São sonhos, visões, intervenções angelicais, como nesse capítulo 9 também. Não só no livro do profeta Daniel, mas existem esse tipo de literatura em muitos outros livros. Talvez o mais conhecido seja Apocalipse, o livro das revelações. Ele é o tempo todo cheio desse tipo de literatura, chamada literatura apocalíptica. E o propósito desse tipo de literatura é apresentar coisas preciosas que nós já vimos ali. Nesse caso em particular aqui de Daniel, era para encorajá-lo. E era para fortalecer a fé da igreja. Então eu preciso ler esse tipo de literatura. E esses capítulos aqui em particular, tendo isso em mente, o Senhor está aqui encorajando aquele homem que está no cativeiro, sofrendo coisas terríveis. E também de fortalecer a sua igreja nesses dias e em todas as épocas. Vimos que esse livro de Daniel, nesses capítulos, e nesse tipo de literatura, existem umas temáticas. Estou só repetindo, não vou ficar falando muito, porque nós já temos falado sobre isso domingo após domingo. Mas há ali algumas temáticas que também devem ser levadas em conta. Esse tipo de literatura revela sempre o avanço e o crescimento do mal. Pode soltar todos. Fala também do cuidado de Deus por seu povo. Apresenta também a segurança de que o mal não prevalecerá. E a única coisa com duração eterna é o reino de Deus. Eu preciso ler esses capítulos, esse tipo de literatura dessa forma.
Uma das primeiras vezes que eu fui ler esse tipo de literatura foi lá em Mateus, capítulo 24, capítulo 25, aquele chamado sermão profético, em que Jesus fala da desolação, fala, ai das grávidas daqueles dias, se houverem dois no mesmo lugar, se estiver no eirado, fala de falsos cristos e de falsos profetas. Tem a mesma premissa, tem as mesmas temáticas. Vai falar sobre o avanço do mal, mas vai falar que esse mal em algum momento será interrompido, porque lá no mesmo texto de Mateus 24 e 25, Jesus vai dizer que assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim seria também a vinda do Filho do Homem. Então, apesar de falar de um mal crescente, esse texto nunca se encerra por aí. Nós podemos aguardar que no final o que prevalecerá será o reino de Deus. Nós vimos já na semana passada o nosso tema desse capítulo 9, Daniel 9. O cuidado de Deus por seu povo e a segurança de que o mal não prevalecerá. Se o Senhor permitir, faremos 3 destaques. O primeiro foi feito na semana passada. Uma grande descoberta. E nós nos aprofundamos um pouco nos 3 primeiros versículos. E de certa forma, algumas expressões que nós encontramos lá. Quando o texto diz que pelos livros, Daniel entendeu pelos livros. Então, em sua leitura, em seus estudos, ele foi impactado por uma verdade, uma grande descoberta. E depois dessa grande descoberta, então, nós temos um outro destaque, uma grande oração, que nós acabamos de ler. Esta oração aqui de Daniel, que vai do versículo 4 até o 19, é uma das maiores orações que nós encontramos na Bíblia inteira. E quando nós encontramos alguns diferenciais como esse, precisamos ter nossa atenção redobrada. Esta oração, entre outras coisas, revela para nós quão importante é a oração nos propósitos de Deus. Porque ele descobre, ele conhece a promessa, e logo em seguida tem a realização da promessa. E no meio, entre a promessa e a sua realização, o Senhor insere algo precioso, que é a oração. A promessa que fala da restauração do povo. E daí 2 anos acontece a restauração do povo. Então tem a promessa e o cumprimento da promessa. Apenas 2 anos depois de que Daniel descobre ou toma conhecimento da promessa, ela se realiza, ela se concretiza. O Senhor poderia simplesmente fazer a promessa e realizá-la sem revelá-la. Mas o Senhor não só faz a promessa e não só a realiza, mas Ele dá a conhecer o seu servo, ou aos seus servos, para que entre a promessa e a realização, o seu servo ou os seus servos possam orar. Deus não precisaria da oração de Daniel para concretizar sua promessa, mas o mesmo Deus que fez a promessa, que estipulou a restauração do povo, estipulou também que para a realização dessa promessa, alguém ia interceder por ela. A palavra de Deus, que prometia uma ação maravilhosa por parte de Deus, não se propunha apenas ao propósito de realizar a promessa, que já seria maravilhoso. Preste atenção nisso. O Senhor instou
no coração de Daniel, para que ele tomasse conhecimento da promessa, e o levou à oração, uma preciosa oração, antes de concretizar ou de realizar a sua promessa. O motivo de Deus ao agir na história não é somente para cumprir suas promessas. Olha que interessante. Deus age na história, Deus intervém na história, Deus concretiza promessas, mas não é só por causa da promessa, porque senão Ele não precisaria revelá-la. E por que que Ele revela aquilo que Ele já garantiu que vai fazer? Porque ao mesmo tempo que Ele quer fazer, que Ele vai fazer, Ele quer despertar o seu povo, para que se coloque nessa brecha, entre a promessa e a realização. João, lá na sua primeira carta, ele diz algo precioso. Ele diz: e esta é a confiança que temos da parte dele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha só que interessante. O Senhor resolveu, lá na eternidade, que ele libertaria o povo do cativeiro. Nada nem ninguém poderia impedir isso de acontecer. Mas ele não só decidiu, ele revelou o que tinha decidido. Ele revelou a sua determinação. Não só para cumprir o seu propósito, mas para fazer com que Daniel, nesse caso em particular, se prostrasse em oração, baseado nessa promessa. É como se ele tivesse dado a Daniel uma pitadinha: eu vou deixar você participar do meu plano eterno, eu vou libertar o meu povo, e eu vou deixar você saber disso, e eu vou instar que você interceda para eu fazer o que eu já ia fazer. Parece confuso, né? Mas nós vamos, pela graça do Senhor, descobrir um pouco melhor. Daniel era dado à leitura da palavra. Nós já vimos isso de forma quase que extenuada semana passada. Entendi pelos livros. E a sua dedicação à leitura, a sua dedicação à palavra, o leva à dedicação à oração. E a recíproca é verdadeira. Muitas vezes não somos dedicados à oração porque não somos dedicados à palavra. Porque quando nos debruçamos nos textos e encontramos as promessas, nós somos encorajados a orar. Nós somos incentivados a orar porque vemos as promessas. As promessas reveladas no livro sagrado não devem proporcionar comodidade para nós. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, então eu estou salvo, sentado e sossegado. O Senhor prometeu que voltará para pôr fim a toda maldade e perversão. Essas promessas não devem proporcionar acomodação, mas devem proporcionar engajamento. Tem uma citação de Calvino que ele diz assim: os fiéis não aquecem, eles não apenas concordam ou apenas consentem nas promessas de Deus, ao ponto de se tornarem estúpidos, ociosos e indolentes, movidos pela persuasão de que Ele cumprirá suas promessas. Mas, ao contrário, se estimulam à oração, pois a prova genuína de fé é a certeza de que, quando oramos, Deus realmente faz o que Ele nos prometeu. Nós encontramos isso nas Escrituras o tempo todo. Deus falou para Moisés que libertaria o povo de forma clara. Ele foi enviado ao Egito para libertar o povo. Quando nós olhamos lá em Êxodo 14, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar.
diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Vocês vão acampar de frente ao mar, e eu vou abrir o mar. Eis aí a promessa. Todavia, entre a promessa e o cumprimento, Moisés foi chamado a participar. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eu penso, meus irmãos, é só um pensamento mesmo, que parte da nossa ingratidão é porque nós não percebemos as respostas de Deus, nós não percebemos os cumprimentos tantos e variados da parte de Deus sobre nossas vidas, porque nós não nos atentamos nas promessas, e nós não oramos. Então nós perdemos o privilégio de ver o mover do Senhor, ainda que esteja na nossa frente. É por isso que, apesar de tantos milagres, de tantas bênçãos, a gente continua ainda meio insensato, meio ingrato. Deus prometeu que o Evangelho alcançará os fins do mundo, ou os fins da terra. Deus prometeu isso? Deus prometeu ou não prometeu? Prometeu, sim. Então oremos por isso. Isso vai se realizar. Deus prometeu que ao semearmos sua palavra, esta não voltará vazia. Sim, prometeu. Então oremos para que a sua palavra produza frutos naqueles que a ouvem, e acontecerá. Deus prometeu que seu Filho voltará em glória e grande poder, com todos os anjos. Sim, prometeu. Esta é uma clara e repetida promessa. Portanto, nos ajuntemos ao apóstolo João, que no final de Apocalipse, ele diz: amém, vem sem demora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. João acaba de registrar, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Então logo ele ouve essa promessa, o que João faz? Amém, vem, Senhor Jesus. Será que há alguma promessa que seja específica para a sua família? Será que há alguma promessa para os nossos filhos? Será que as Escrituras falam alguma coisa sobre os nossos filhos serem herdeiros de uma aliança? Será que as Escrituras prometem alguma coisa entre abençoar os filhos e os filhos dos filhos? Existem promessas preciosas que deveriam não nos acomodar, aguardando apenas os seus cumprimentos, mas deveriam nos fazer nos prostrar em oração. Vejamos aqui alguns aspectos da oração de Daniel. A oração de Daniel era uma oração de muita seriedade. Daniel chegou-se a Deus com seriedade. Seu hábito era de orar 3 vezes por dia, de forma muito específica, com as janelas abertas e ele voltado para Jerusalém. Mas, apesar desse hábito rotineiro, 3 vezes ao dia, isso não excluía períodos especiais de oração. Nós vimos aí no versículo 3, voltei o rosto ao Senhor Deus. Dessa vez ele não voltou seu rosto para Jerusalém. Há algo pesando o coração, movendo o coração de Daniel, de tal maneira que ele vai dedicar-se a uma oração diferenciada, fora da rotina. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel não está aqui tratando daquelas suas orações diárias.
quando pelos livros ele percebeu que o tempo da redenção, o tempo do livramento, o tempo da cura, o tempo do alívio estava próximo, então ele passou a estimular-se à oração de súplicas com mais instância do que do costume. Não era aquela oração habitual, não era aquela oração rotineira. Quando ele se cobre de cinzas, quando ele suporta o jejum, então ele se prostra diante de Deus e apresenta suas súplicas. Daniel orou com intensidade acima da que era a sua oração costumeira devocional. Existem situações na nossa vida que nós precisamos de uma seriedade a mais, de um comprometimento a mais para se prostrar diante do Senhor. Alguns de nós já devem ter passado por isso. Sobretudo quando mexe com um filho, uma doença, uma situação. Não é aquela oração que a gente faz antes do almoço. Não é aquela oração que a gente faz na hora de dormir. Quando o peso recai sobre o coração, não dá para jogar palavras no ar. Esta oração era cheia de reverência. Sua oração não era uma oração descolada, querido Jesus, papaizinho, expressões que são muito populares nos nossos dias. Daniel tinha intimidade com Deus, sim, nós sabemos, tinha experiências preciosas com Deus, mas ele não poderia jamais esquecer quem era Deus, quem era o Senhor. Por isso que ao aproximar-se dele, ele manifestava claramente um grande senso de consciência sobre a natureza de Deus, de sua divindade. Ah, Senhor Deus, grande e temível. Eu repito, não é a mesma oração que se faz muitas vezes antes de dar aquela garfada, de pegar aquela batata frita e tirar um pedaço do bife. Algumas vezes nós precisamos estar em alguma situação como essa, ou ao menos aprender com quem passou, para que a nossa oração seja uma oração que venha do fundo do coração, e que não somente nossas palavras demonstrem que conhecemos que Deus é soberano, que Deus é grandioso, mas que de fato brote do nosso coração o reconhecimento de quem Deus é. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração. Eu não sei dizer qual a última vez que eu ouvi alguém compartilhar comigo que foi aos pés do Senhor com esse tipo de oração, depois de jejuar horas ou jejuar dias. Talvez com um filho no hospital, talvez a gente se sinta motivado a fazer esse tipo de oração. Sua oração também era claramente uma oração de contrição. Sua oração estava repleta de contrição. Já no início da oração, nós vemos Daniel: orei ao Senhor, meu Deus, confessei. Aqui ele não está nem orando ainda. Orei ao Senhor, diz o início do versículo 4, meu Deus, confessei e disse. Agora que ele vai começar a orar. Agora que ele vai começar a orar. Mas a sua condição era alguém que estava em agonia. Alguém que agonizava porque pôde ver claramente quem ele era. Talvez nós não experimentemos isso de forma rotineira, claro, e talvez nem de forma especial, porque estamos talvez longe de reconhecer de fato a grandeza do Senhor
e a reverência dada a Ele. Nós vivemos numa época que reverência é algo que não faz parte muito do nosso cotidiano, nem mesmo religioso. Temor do Senhor tem sido cada vez mais escasso. Nós conduzimos nossa vida muitas vezes sem avaliar as consequências. Talvez não tivemos ainda o privilégio de sentir a mão pesada do Senhor esmagando os nossos ossos, como Davi. Porque quando Davi começa a sentir a dor no seu corpo, então ele vai se contristar. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Aí vai dizer depois: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Assim a oração toda está repleta de contrição, de reconhecimento das suas faltas, da sua miséria. A oração começa assim, ela termina assim. Lá no versículo 20: falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Ah, meus irmãos, que privilégio nós teríamos se o Senhor dispensasse porções aumentadas do Santo Espírito sobre nós, e nós de fato gemêssemos pelas nossas faltas, se nós de fato começássemos a enojar pelo pecado, se nós de fato tivéssemos consciência da mão pesada do Senhor, da morte que assola a nossa volta. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. É a oração de um homem humilde. O grande Daniel é ínfimo diante do Senhor. É a oração de um homem humilde, vencido por uma convicção de pecado, o qual ele confessa. É uma agonia da alma, que ele não pode encontrar paz. Eis aí uma grande repreensão do Senhor àqueles profetas e pastores que não condenavam o pecado do povo, que ao contrário disso, segundo o profeta Jeremias: ai daqueles que dizem aos que me aborrecem, paz tereis. O Senhor diz que abomina aquelas lideranças que, ao invés de falarem para os que aborrecem ao Senhor, esse caminho não acabará bem, ao contrário dizem, paz tereis. O texto é pesadíssimo contra os pastores e contra os profetas que enganam o povo, dizendo que as coisas irão bem, que eles serão vitoriosos, que eles são herdeiros com Cristo, e que apesar de uma vida reprovável diante do Senhor, não vai acontecer nada. A mão pesará sobre o povo e sobre quem fala isso. Aqui nós encontramos a oração de um homem humilde, que está vencido por suas convicções profundas de seus pecados. E nesta confissão, Daniel não se separa da sua nação. Daniel, individualmente falando, ou particularmente falando, não foi o responsável pelo cativeiro, mas ele se coloca porque ele sabe que o pecado é corporativo. Todo mundo está sofrendo por causa daqueles outros lá. Então nós devemos chorar por causa do pecado dos outros. Nós devemos sofrer pelo pecado dos outros. Nós não deveríamos simplesmente, ao perceber as fraquezas dos nossos irmãos, simplesmente acusá-los, simplesmente aumentar suas feridas, mas nós deveríamos lamentar pela sua conduta reprovável, porque a sua conduta reprovável vai me afetar. O pecado é corporativo.
ainda que o Senhor puna individualmente, há um aspecto comunitário, coletivo. Ele não se separa da nação a que ele pertence. Por isso que os pecados confessados pelos lábios desse profeta são os dele, dos reis, dos príncipes, dos seus pais, enfim, de todo o povo. Isso não quer dizer que a sua confissão seja genérica. Senhor, perdoa os pecados de todo mundo. Na realidade, sua confissão é bem específica. No versículo 8 ele diz: porque temos pecado contra ti. No 9, pois nos temos rebelado contra ti. No 10, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. O 11, vamos repetir juntos? O versículo 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que são escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. No 14 ele vai dizer: pois não obedecemos à sua voz. No 15 ele vai dizer: temos pecado e procedido perversamente. Ele sabe que o presente castigo era o cumprimento de uma promessa divina. Certamente isso encorajou Daniel, quando ele fica sabendo que os males que eles estão sofrendo, e ele particularmente está sofrendo, não é por causa da política internacional, não é porque Ezequias, um dos reis antes do cativeiro, fez uma jogada errada de fazer um acordo com a Babilônia. Ele sabe que o que eles estão passando é fruto do cumprimento da promessa do Senhor, que disse que se eles se afastassem, o que eles encontrariam era isso. E isso o encoraja, porque agora ele está lendo que é uma outra promessa. Havia uma promessa de condenação, caso fossem rebeldes e desobedientes. Agora há uma outra promessa, que se eles se arrependessem e confessassem os seus pecados, o Senhor os restauraria. Por isso que ele foi correndo se confessar. Ele nem esperou mais ninguém. Ele não esperou mais ninguém do povo. Sua oração também era cheia de confiança. Daniel conhecia o Senhor, Daniel conhecia Deus. Foi isso que norteou sua vida, foi isso que o conduziu a esse tipo de oração. Ele sabia que Deus era poderoso e misericordioso. Nos últimos dias eu tenho apelado para esses recursos diante do Senhor nas minhas orações. Eis aqui um testemunho pessoal. Tenho orado algumas vezes assim: Senhor, eleva a minha voz, o meu pensamento, porque eu sei que o Senhor é poderoso para intervir em qualquer situação. E olha que eu tenho apresentado ao Senhor alguns pedidos difíceis, desafiadores. Muito desafiadores. Tenho visto e acompanhado dores de algumas famílias, lutando. E o mal ali, rodeando. Senhor, Tu és poderoso, soberano, e para o Senhor não há caminho sem volta, não há problema insolúvel, não há coração endurecido que não possa ser amolecido. E aí eu uso outro recurso, e além da Sua soberania, grandeza e poder, sei que és compassivo, longânimo, é sensível, não só tem poder para agir, mas gosta de agir. Não só é soberano para ajudar-nos, como tem prazer em nos ajudar. É por isso que é com o Senhor que eu falo. Com quem mais eu falaria? Com quem mais eu pediria? E nós muitas vezes estamos distantes disto, porque não temos sentido aquela agonia do pecado e da perversão. É por isso que ele diz: ah, Senhor, Deus grande e temível,
que guarda as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele revela aqui essas duas coisas. Ele é grande, é temível, mas é misericordioso. O Senhor é aquele único capaz de cuidar dos meus filhos onde quer que eles estejam, de protegê-los de todo o mal onde quer que eles estejam. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Ele sabe com quem Ele está falando, meus irmãos. Ele sabe com quem Ele está falando. Ele recorre àquele único Deus poderoso em que Ele deposita a sua total confiança. Quando eu falo de confiança ou falta de confiança, eu me lembro do livro do profeta Isaías, que anunciou previamente esse cativeiro. Justamente porque lá naqueles dias o povo já se rebelava, o povo não confiava no Senhor. Quando eles eram ameaçados por alguma nação estrangeira, eles preferiam confiar em outra nação, ao invés de confiarem no Senhor. Quando a Síria os ameaçava, então eles procuravam no Egito socorro. Quando era a Síria, eles procuravam como procuraram na própria Babilônia. E aí o profeta revela aquele capítulo maravilhoso sobre a majestade do Senhor, e ao menos 2 vezes ele diz assim para o povo: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Vocês não sabem? Não é possível. Vocês sabem, ou vocês deveriam saber. Daniel sabia, por isso que essa é a oração tão preciosa. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ele sabe. Mas o povo nos dias do profeta Isaías não sabia, ou perdeu de vista. Mais à frente o profeta Isaías vai dizer: porque dizes, ó Israel, e falas, ó Judá, o meu caminho está encoberto, ó meu Deus. Aí ele vai dizer de novo, uma pergunta retórica: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadriar o seu entendimento. Então não entendemos do porquê da ação do Senhor, não entendemos, não podemos explicar suas ações, mas uma coisa nós podemos dizer: Ele não estava dormindo quando isso aconteceu. Quando Deus nos promete algo notável e valioso, devemos então deixar-nos estimular mais e nutrir expectativa como um estímulo mais agudo. Tem promessas preciosas para as nossas famílias, tem promessas preciosas para os nossos filhos, e ao nos deparar com essas promessas, nós deveríamos estar totalmente estimulados, nutridos, com expectativa. Senhor, dá-me os meus filhos, ou eu morro. Que os meus filhos sejam herdeiros da promessa, que os meus filhos vivam como filhos da aliança. Eu fiz uma paráfrase com a oração de John Knox. John Knox, não foi por sua família que ele fez essa oração tão preciosa, ele fez em relação à nação da Escócia: dá-me a Escócia ou eu morro. Se ele pediu pela Escócia inteira, eu acho que dá para a gente pedir pelos nossos filhos. Eu tenho expectativas preciosas, porque Deus prometeu que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre o avanço da igreja. Isso me anima, me motiva. Todas as vezes que encontro oposição, dificuldade e obstáculo, eu tenho uma promessa de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra o avanço da igreja. Estamos caminhando para o final. Essa oração também é uma oração específica. Daniel se chegou a Deus com pedidos específicos. Ele viu Jerusalém, ele viu o templo, ele viu o povo
tudo arruinado. Ele suplicou que Deus removesse de todos os judeus a sua ira, que Ele retirasse o seu furor, tratando-os com misericórdia. Ele expressou isso de modo muito enfático nas suas petições. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. No 17, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto. No 18, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. E finalmente no 19, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes. Eu acho que foi semana passada que eu mencionei sobre Ezequiel, capítulo 8. Eu não sei se você leu durante a semana, mas vale a pena você ler depois. Quando tem lá Daniel, está no cativeiro também, tendo visões lá de Jerusalém. Eu acho até que o título da passagem é assim: Visões das desolações em Jerusalém. E ele vai contando as aberrações, o pecado, a perversão, inclusive dentro do templo. E em seguida, Ezequiel tem a visão de alguns homens vestidos de branco, que eram anjos, com espada na mão, com ordem de entrar na cidade e fazer juízo, e levar o juízo do Senhor. Mas entre os anjos havia um com o estojo de escrevedor, e ele recebe uma incumbência para entrar na frente, para marcar na testa todos os que choravam e se lamentavam por aquelas maldades e perversões. Talvez nossa falta de especificar as nossas orações, às vezes até aqui coletivas, às vezes a gente vai orar aqui, confissão de pecados, a gente não consegue. Talvez isso aconteça até em casa, quando a gente vai orar confessando pecados, ou pedindo qualquer outra coisa para o Senhor. A gente pediu aquelas coisas básicas e aí nosso pedido é genérico: abençoa o teu povo, e acabou. Talvez isso seja fruto de uma insensibilidade. Talvez a gente não está reparando, não está sentindo falta por aquele irmão que se afastou. Talvez a gente não esteja sentindo falta daquele que está se perdendo. Talvez a gente sinta falta assim: eu não estou vendo fulano, hein? Eu acho que é irresponsável. Eu tinha um senhor na igreja, na outra igreja que eu pastoreei, uma pessoa muito amável, mas se alguém faltasse, ele chegava para mim falando assim: é turista, vem na igreja só passear. Eu não sei se o Senhor lhe deu o privilégio algum dia de chorar, porque algum garoto daquele não voltou, depois de ter experimentado droga, depois de ter começado a namorar alguém que o afastou do Senhor. Não sei se algum dia ele chegou a chorar, mas nós podíamos pedir ao Senhor que nos desse essa sensibilidade, que aí nossa oração passa a ser específica. No meio da dor, se a gente sentir na dor, a gente vai saber fazer orações específicas. Finalmente, agora o último. A oração dele era muito bem fundamentada. Meus irmãos, Daniel buscou o Senhor com fundamentos muito fortes. Esta oração não tinha como não ser atendida. Tem isso, pastor, tem oração que não vai ser recusada pelo Senhor? Tem oração que não vai ser recusada pelo Senhor. Assim como Moisés, lá no passado, Daniel apresentou a Deus razões da própria palavra para que ele pudesse ser atendido. Ele foi declarando os seus pedidos, os seus argumentos com fervor, com urgência,
mas não foram atropelados. Eles estavam muito bem fundamentados. Calvino diz assim: nada pode ser melhor para nós do que pedir o que Deus já prometeu. No versículo 15, Daniel lembrou a Deus que ele realizara um grande feito na história ao libertar o povo do Egito. Diz-nos o texto: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa. Ele falou com Deus sobre a sua própria palavra. Ele falou com o Senhor dos seus próprios feitos e tomou por medida os feitos do Senhor do passado para fazer os pedidos no presente. No versículo 16, Daniel recorda que Jerusalém, aquela que estava desolada, era do Senhor. Tua cidade de Jerusalém, porque o Senhor mesmo disse isso. Teu povo, ele vai dizer. Deus poderia ficar impassível diante disso? Nada fazendo quando o seu próprio povo, aquele que ele mesmo resgatara do Egito, estava sendo tratado com tanto desprezo? E a argumentação de Daniel fica ainda mais forte no versículo 17. O templo lá em Jerusalém era o único lugar na face da terra onde poderia haver adoração. Era o único lugar de comunhão do povo de Deus com Deus. Nós já sabemos pelo Novo Testamento que o templo tipificava o próprio Cristo, que é o mediador. Daniel diz: o teu santuário agora jaz desolado. Deus não vai fazer alguma coisa em relação ao templo, que só foi destruído depois que o verdadeiro templo veio e entregou-se na cruz. É Jesus que, quando sai do templo, depois dos discípulos começarem a falar da construção, ele dizia que o templo seria destruído em 3 dias, reconstruído. Ele falava de si mesmo. Agora, pois, ó nosso Deus, diz o 17, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Por amor de vocês eu não faria, vocês não merecem, mas é por amor do Senhor mesmo. Vamos repetir o 19, o 18 ele diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Faça por ti mesmo, faça pelo teu nome, faça por tuas promessas, não por nossas justiças. E o 19 então: ó Senhor, o apelo de Daniel não é que Deus haja em favor de Israel por causa do amor ao povo. Eles não merecem. Eles perderam o direito de receber o favor divino por causa da sua rebelião. Mas permanece o fato de que são conhecidos como o povo de Deus, e eles têm o seu nome. Calvino, e eu encerro aqui com a citação de Calvino, ele diz que há 2 tipos de oração. Um que nós devemos praticar diariamente, de manhã, à tarde, e se possível, a todo momento. Pois vemos que a constância em oração é recomendada nas Escrituras, e tem vários textos que falam sobre isso. O segundo tipo de oração é usado quando Deus anuncia sua ira contra nós, ou quando temos necessidade de seu socorro especial, ou quando buscamos dele algum favor inusitado.
Esse, segundo Calvino, foi o método de oração praticado por Daniel. Aí eu pergunto: quando foi a última vez que nós oramos assim? Qual foi a última vez que você reconheceu que o Senhor estava irado contra você? Quando foi a última vez que nós oramos quando tínhamos uma necessidade além das nossas forças? Quando nós precisamos de um socorro especial? Quando foi a última vez que nós oramos assim? Quando foi a última vez que nós oramos assim: Senhor, é o meu filho, Senhor, é a minha filha, Senhor, por favor, Senhor, em nome de Jesus, esse meu filho é filho da promessa, Senhor, ele é herdeiro da aliança, Senhor, meu filho, Senhor, não deixa isso acontecer com meu filho, Senhor. Qual foi a última vez? Esse tipo de oração que Deus ouve. Se nós quisermos ver Deus agindo, precisamos descobrir suas promessas e orar por elas. Jesus disse que se nós buscássemos, nós encontraríamos. Se nós batêssemos, abrir-se-nos-iam. Se nós pedíssemos, nós receberíamos do seu Espírito. Ele fez essa promessa, que o Senhor não nos negaria do seu Espírito. Nós não precisamos esperar até que outros nos acompanhem. Ah, pastor, esse povo da igreja também não quer saber de oração. Comece você. Jejua algumas horas. Debruce-se diante da Escritura. E você vai encontrar, certamente, uma agonia, uma sensibilidade para orar desse jeito. Uma grande oração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se Ele permitir, semana que vem pegaremos aí a última parte do capítulo 9.